Althusser rompeu na cena intelectual em 1965 com a publicação de Para Marx, rapidamente seguido por Ler o Capital. Nesses textos, Althusser criticou fortemente o que considerava ser a ossificação dogmática da teoria marxista sob a ortodoxia stalinista, que havia reduzido a determinação social às forças produtivas econômicas e, portanto, tomava a forma de um economicismo. Uma releitura crítica da obra de Marx levou Althusser a uma nova periodização em que localizou uma ruptura entre um Marx jovem ideológico e um Marx maduro científico. Althusser afirmou que o movimento em direção a uma abordagem científica exigiu que Marx abandonasse Hegel junto com a antropologia filosófica e o humanismo que sustentavam seus escritos anteriores a 1845. Portanto, defender uma leitura hegeliana ou humanista de Marx era precisamente isolar-se das realizações científicas mais importantes de Marx, sendo a principal delas uma concepção da sociedade como uma totalidade complexamente determinada. Althusser afirmou que havia retornado a Marx para diferenciar entre marxismos autênticos e ideológicos. Marx, segundo Althusser, havia aberto um novo continente de conhecimento científico e cabia aos livros de Althusser explorar e mapear o potencial teoricamente contido nesse domínio. Curiosamente, essa descoberta do Marx autêntico exigiu 3 recursos intelectuais não marxistas: epistemologia histórica, filosofia espinosista e psicanálise lacaniana. Da epistemologia histórica, e mais especificamente da obra de Gaston Bachelard, Althusser apropriou-se da noção de ruptura. Isso significa, em primeiro lugar, que a ciência não é uma extensão da vida cotidiana, mas rompe com a experiência cotidiana ao construir arcabouços conceituais e teóricos. Essas estruturas são então materializadas em ferramentas, instrumentos e experimentos. Althusser viu isso por trás do contraste entre ciência e ideologia. Este último é um saber-fazer que reproduz o cotidiano como senso comum na tentativa de estabilizar relações antagônicas, como a entre capital e trabalho. O segundo sentido de ruptura historiciza o primeiro. Para Bachelard, uma palavra não é um conceito científico. O que dá a uma determinada palavra seu significado científico são suas relações com outros conceitos. Cada conceito está embutido em uma rede de conceitos que Althusser chamou de problemática, e ele identificou uma ruptura epistemológica em Marx a partir de 1845 que se desenvolveria em uma nova problemática após 1857. No termo de Lacan, leituras sintomáticas visavam extrair o inconsciente teórico do texto que estruturava os tipos de questões colocadas e limitava o leque de conceitos e respostas possíveis. A palavra espaço não tem o mesmo significado na física newtoniana que na teoria da relatividade. O significado no último não se baseia no primeiro, ele rompe com isso. A leitura sintomática de Marx por Althusser identificou uma problemática que rompeu com o humanismo e o hegelianismo. O humanismo, a crença de que são os indivíduos como tais que fazem a história, era incompatível com o anti-humanismo teórico da investigação científica das relações sociais encontrado no Marx posterior. Associado ao hegelianismo estava o historicismo, ou a noção de que a história é a realização de uma essência humana como a criatividade ou o amor à liberdade. O historicismo apresenta a história como um processo linear em direção a um objetivo. É uma teleologia em que se pensa que uma essência determina todas as facetas da vida social, no que Althusser chamou de totalidade expressiva. Ele afirmou que tal e tal elemento, econômico, político, jurídico, literário, religioso, etc., em Hegel, é igual à essência interna do todo. Em Ler o Capital, Althusser afirmou ter descoberto que o trabalho teórico deve ser visto como um tipo de produção, uma prática através da qual as matérias-primas, por exemplo, fatos, documentos, experiências, ideologias, são atuadas por uma estrutura teórica que processa coerentemente e os organiza. Assim, o trabalho teórico conceitual, ao romper com a ideologia, é a chave para a produção do conhecimento científico. Em trabalhos posteriores, no entanto, Althusser criticaria a excessiva teorização dessa abordagem. Baseando-se em Marx, Mao e Lenin, mas especialmente na filosofia materialista de Spinoza, Althusser afirmou que o conceito de modo de produção de Marx possibilitou uma problemática em que as sociedades poderiam ser conceituadas como totalidades contraditórias e complexamente organizadas em que cada elemento é sobredeterminado, ou sempre já atuado por uma variedade de outros elementos. As diferentes regiões econômicas, políticas e ideológicas de uma sociedade são sempre determinantes e determinadas por outras. Não há uma contradição, mas uma pluralidade de contradições que se fundem ou se deslocam. Esta não é uma estrutura unitária, mas uma estrutura de estruturas. Althusser viu isso não como uma causalidade expressiva, mas como uma causalidade estrutural.
Ele sustentava que o nível econômico ou região das relações de produção é sempre determinante em última instância. Ele qualificou isso, porém, dizendo que, em certos modos de produção, outras regiões poderiam ser dominantes. Assim, no feudalismo é o nível político que é dominante. No entanto, do primeiro ao último momento, a hora solitária da última instância nunca chega. Em outras palavras, a região econômica estrutura um campo de determinação mútua no qual outras regiões são relativamente autônomas. A formação social é uma totalidade descentrada. Não há causa primária ou última, há uma causa ausente ou, na linguagem espinosista, os efeitos não estão fora da estrutura, a estrutura é imanente em seus efeitos. O autosserianismo, apesar de sua difícil relação com o estruturalismo, é frequentemente chamado de marxismo estrutural. Seu trabalho sobre ideologia, esboçado em Para Marx e desenvolvido no ensaio de Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado, teve uma ampla influência ao esboçar a função dos aparelhos ideológicos do Estado, como igreja, família, educação, e sua contribuição para a reprodução de relações sociais de exploração. É outra área em que Althusser recorre de forma inovadora à psicanálise lacaniana para explorar a ideologia como uma prática material que constitui os indivíduos como sujeitos. A definição de ideologia de Althusser como uma representação da relação imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência provou ser extremamente fértil. A tentativa de Althusser de desenvolver um materialismo não reducionista continua sendo um programa vital de pesquisa em andamento. Além disso, Althusser foi um importante colaborador do materialismo imanentista spinozista contemporâneo associado, entre outros, a Gilles Deleuze, Etienne Balibar e Antônio Negri. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!